Fala pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cinéfilo Leitor. E hoje eu finalmente assisti ao tão aguardado Snyder Cut, a versão do Zack Snyder do filme Liga da Justiça, e vim aqui compartilhar com vocês algumas das minhas opiniões e percepções a respeito do filme. Antes de mais nada, eu acho que todo mundo sabe o que é o Snyder Cut, né? Mas acho que é válido dar uma contextualizada sobre o filme. Lá pro ano de 2017, o Zack Snyder, diretor famoso por filmes como 300 e Homem de Aço e Batman vs Superman, era o diretor encarregado pela Warner de ser o diretor do filme Liga da Justiça, né? Que foi, se não me engano, o quinto filme do universo cinematográfico compartilhado da DC Comics. Só que o que aconteceu é que lá pro meio da produção do filme, o Zack acabou sofrendo uma perda bem triste na família dele, né? A filha dele se suicidou e por conta dessa tragédia ele precisou se afastar da produção do filme. Ele não estava em condições de trabalhar. Mais ou menos nessa época, a Warner fez uma puta sacanagem com o cara, né? Que foi substituir ele, né? Contratou o Joss Whedon, né? Que é o roteirista de Vingadores 1 e 2, para ser o responsável pelo filme, já que o Snyder não estava podendo conduzir a obra. Por aí a gente já vê como realmente a Warner estava no mais completo desespero para superar a Disney e a Marvel, né, que estavam lucrando horrores com a franquia Vingadores e queriam a todo custo ultrapassar a concorrência. E a gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição, né? Bem, o filme Liga da Justiça saiu em 2017 e o filme não foi lá bem o que todo mundo estava esperando, né? Se tratando do filme provavelmente a mais clássica das equipes de super-heróis dos quadrinhos, o filme teve uma recepção bem fraca, tanto de bilheteria pelo público quanto por parte da crítica, né, que não gostaram muito do resultado do filme. E mais tarde a gente veio saber dessa história do Snyder ter abandonado o filme e que não apenas isso, que existia uma outra versão do filme Liga da Justiça, né, o Snyder Cut, que é o corte do diretor da ideia original dele para o filme. Aí foram rolando mais e mais histórias dos bastidores do Snyder Cut. Rolou um papo de que o Joss Whedon teria alterado mais de 80 páginas do roteiro original do filme Liga da Justiça para deixar o filme assim mais engraçado, né? Ou seja, a história foi completamente modificada. O próprio Zack Snyder disse que ele nunca assistiu a versão de 2017 do filme e a partir daí começou uma grande campanha na internet, né, que é a Release Snyder Cut, né? Uma campanha que os fãs estavam movimentando, exigindo que a Warner liberasse para nós fãs assistirmos o Snyder Cut, né? Saber qual era a ideia original do Snyder pro filme Liga da Justiça. E não foi só os fãs, né, que entraram nessa, até os próprios atores acabaram aderindo ao movimento, né? A Gal Gadot, por exemplo, ela disse que realmente aquele filme que foi pro cinema não foi o filme que eles gravaram e que ela esperava muito que a gente tivesse a oportunidade de conhecer o Snyder Cut. O que parecia que ia ser apenas um desejo de fã acabou sendo atendido, né? Agora, em março de 2021, a HBO Max, que é a plataforma de streaming da HBO, disponibilizou o Snyder Cut, que é um filme de 4 horas de duração. E, assim, realmente é um filme bem diferente do original do 2017. Assim, basicamente ele segue a mesma sinopse, né? Que é o Batman atrás de algumas outras pessoas, alguns outros super-heróis com dons especiais para se unirem a ele na luta contra uma força alienígena que tá pretendendo destruir o planeta. Mas assim, o filme tem mais do dobro de duração do original, então por aí a gente vai ver que realmente tem muita diferença e para a maioria das pessoas foi uma diferença positiva, porque o filme, assim, de audiência ele foi um sucesso, né? Tanto que a página da HBO acabou travando, né? Tamanhos foram os acessos quando o filme foi lançado e a crítica também recebeu bem o filme, né? Alegando que ele é infinitamente muito superior ao primeiro. Eu vou confessar pra vocês de que eu já não tava mais botando muita fé nesse filme, né? Porque depois de Mulher Maravilha 1984, eu decidi que eu não ia mais criar hype pra nada que a DC fosse lançar, né? Eu sou muito fã da DC desde criança, os personagens da DC sempre foram os meus favoritos e eu apoiei muito a DC, mesmo que ela tenha cagado em alguns filmes ao longo desses anos, eu sempre apoiei bastante ela, mas Mulher Maravilha 1984 meio que foi, assim, o máximo que eu podia aguentar e eu realmente não estava criando esperança para o Snyder Cut, mas como o filme estava sendo tão bem comentado quando ele foi lançado, né, eu pensei, eu acho que vale a pena dar uma chance e realmente o filme ele é bem superior ao de 2017 em muitos quesitos. Eu não conheço quase nenhum trabalho do Zack Snyder, com exceção desse Liga da Justiça, Homem de Aço e Batman vs Superman, que assim, eu não sou muito fã de Batman vs Superman, né, embora a maioria dos fãs da DC goste muito desse filme, o pessoal de fora, né, quem não é de dentro da fanbase não curte muito esse filme, e eu pessoalmente não sou muito fã desse filme. Homem de Aço faz bastante tempo que eu assisti, então eu não me lembro de muita coisa a respeito dele, mas eu lembro que quando eu assisti, eu achei ele um filme bom,
Eu achei um ótimo filme, não chegou a ser excelente, mas eu acho que foi bom. De todos os filmes da DC, na minha opinião, os únicos, assim, do universo compartilhado da DC nos cinemas, os únicos sem ressalvas mesmo, bons mesmo, sem ressalva, foram Mulher Maravilha e Coringa, né? Os outros todos são bons, mas com suas ressalvas. E por que esse Snyder Cut é tão superior ao filme de 2017? Bom, são tantos detalhes que eu não sei exatamente por onde começar. Eu acho que um dos maiores defeitos do filme de 2017 que incomodou muitas pessoas é a forma como a história ela é muito meio family friendly, sabe? Tipo, o vilão do filme, que é o Lobo da Steppe, meio que ele nunca convencia ninguém que estava assistindo, tanto pelo visual dele quanto pelos poderes dele, de que ele fosse uma ameaça a nível Liga da Justiça, né? Ele não era um vilão que, tipo, fosse necessário lutar uma equipe de heróis junto para combater ele, como no primeiro filme. E no segundo filme a gente vê que o Lobo da Steppe, na verdade, ele é meio que apenas um servo da verdadeira ameaça do filme, que é o Darkseid, que o Darkseid é meio que talvez o mais poderoso de todos os vilões do universo da DC. O Darkseid é realmente um vilão incrível e ele convence perfeitamente como uma ameaça que a Liga da Justiça precisa enfrentar, né? A gente já viu isso em várias animações e eu acho que aqui no filme ele como vilão funcionou muito bem. Tá certo que ele aparece bem pouco, ele não tem muitas falas, ele convence como uma grande ameaça porque a gente conhece esse personagem dos desenhos animados e sabe que realmente ele é um vilão muito poderoso. Aqui até o próprio Lobo da Steppe teve um desempenho superior em comparação com o primeiro filme, né? Principalmente por conta do visual, né? Que o visual dele no primeiro filme era bem, né? E aqui ele tem um visual bem mais sinistro e que, assim, passa realmente uma atmosfera de ameaça, de força. Eu demorei um pouquinho para me acostumar com o visual dele no começo, mas depois que eu me acostumei, ele me convenceu como um bom vilão. E também o filme se sai muito melhor quanto à questão do desenvolvimento dos protagonistas, né? Principalmente o Cyborg e o Flash, né? Que foram personagens que eles foram introduzidos aqui nesse filme, né? Lá em 2017. E o Aquaman que também, mas ele teve o seu próprio filme depois. O Cyborg e o Flash ainda não tiveram. E aqui a gente vê como o desenvolvimento deles dois acontece de forma muito melhor do que no primeiro filme. Porque eles estavam lá meio que jogados e o papel deles no filme era meio raso. Aqui realmente o Cyborg, principalmente, ele é meio que a peça-chave do filme, né? Não tinha como eles derrotarem o Lobo da Steppe e destruírem as caixas maternas sem a ajuda do Cyborg, né? Ele é um personagem importantíssimo. Um dos destaques mais positivos pra mim nesse universo do Snyder é a construção da Mulher Maravilha, né? Porque eu gosto muito da forma que o universo dele, tanto em Batman vs Superman, como aqui apresenta a Mulher Maravilha, né? Que realmente é o que aquela personagem dos quadrinhos é, mais forte, mais inteligente. Tipo, quando ela tá como Diana Prince, ela é uma personagem meio sensual, misteriosa, emblemática. Quando ela tá de Mulher Maravilha, ela é fodona, ela é porreta, ela é invencível. Eu gosto dessa construção da personagem que é apresentada tanto em Batman vs Superman, quanto aqui, né? Eu diria até que eu gosto mais da forma que ela é trabalhada no próprio Mulher Maravilha, né? Que a gente vê aquela Diana um pouco mais ingênua, enfim. E eu acho que outro ponto positivo também nesse filme é que ele realmente tem uma atmosfera muito, muito mais séria que a do primeiro. Eu acho que um dos principais pontos negativos do primeiro, que assim, é inevitável fazer comparações, né? É que o primeiro filme ele tinha muitas piadas e nenhuma dessas piadas funcionava. Tipo, eram muitas piadas que eram no máximo algumas constrangedoras, elas não eram engraçadas. E aqui a gente tem algumas piadas ainda, algumas do primeiro filme se mantêm aqui, mas a maioria delas não incomoda. Os personagens basicamente estão responsáveis pelo senso de humor do filme é o Flash e o Alfred, né? E obviamente algumas das piadas mais constrangedoras do primeiro filme foram removidas, como por exemplo aquela polêmica cena em que o Flash cai em cima da Mulher Maravilha, né? Que acho que vocês devem conhecer a polêmica por trás dessa cena, mas pra quem não sabe, aquela cena foi gravada por uma dublê e a Gal Gadot não sabia que aquela cena ia ser feita, ela só foi saber da existência dessa cena quando foi visto o corte final do filme, né, uma situação bem desagradável. E também aquela cena no final, quando o Cyborg e o Superman separam as caixas e eles começam a rir, e o Cyborg fala, eu tô com dor no meu pé e eu nem tenho pé. Sem falar também uma outra cena que foi editada nesse filme, que eu acho que algumas pessoas não devem ter pegado, né? Mas eu peguei e eu pessoalmente gostei dessa edição. Foi lá naquela cena em que a Diana encontra com o
Bruce junto do Barry, que eles se conhecem, né? E meio que nessa nova versão a cena foi editada pra cortar aquele close desnecessário que o primeiro filme tinha dado lá na bunda da Gal Gadot, né? Acredito que a maioria das pessoas vai ter problema com esse filme quanto à duração excessiva, né? Ele tem 242 minutos, 4 horas e 2 minutos de duração. Ele é dividido em 6 partes, mais o epílogo. E assim, algumas pessoas podem não gostar muito dessa duração, mas eu pessoalmente... eu não me incomodei, né? As 2 primeiras horas de filme são dedicadas a desenvolver bem cada um dos 6 personagens. E eu não achei cansativo, né? É um pouco extenso demais o filme? Talvez. Mas eu não achei esse tempo que o desenvolvimento dos personagens ocorreu no filme cansativo de forma alguma. Eu gostei, inclusive. E uma coisa que sempre me preocupa muito em filmes de equipes, de personagens que vão lutar juntos contra o mal, é se esses personagens têm química, sabe? Tipo, se eles vão agir realmente como colegas, se eles vão ter cumplicidade, se não vão ser só heróis trabalhando juntos. Não sei se você tá me entendendo. E meio que eu senti que isso acontece aqui no filme, sabe? Eu sinto que os personagens, eles se dão bem, eles só não estão trabalhando juntos porque devem trabalhar juntos. Eles se preocupam uns com os outros. Eles meio que se preocupam em criar um laço entre eles. Obviamente esses momentos não são muito presentes, até porque não tem muito tempo pra isso, né? O foco aqui é lutar, né, contra as forças alienígenas, mas eu acho que dentro do que cabe aqui dentro se sai bem esse desenvolvimento. E não tem nem o que falar quanto às cenas de ação, velho. As cenas de ação aqui são infinitamente melhores do que as cenas do primeiro filme. São todas um pouco mais extensas e elas são eletrizantes, né? Elas duram mais, até porque aqui a gente vê que o vilão realmente é uma ameaça, ele apresenta uma ameaça mais convincente. Então as cenas de ação e de luta, embora sejam em sua maioria quase as mesmas do primeiro, só que mais extensas e mais bem trabalhadas, elas funcionam muito melhor. Além de que as cenas de luta aqui, elas além de mais sérias, elas também são mais violentas, né? Tem ossos sendo quebrados, tem sangue jorrando nas paredes, né? Tipo, as batalhas são bem mais fortes. Meio que a melhor forma que eu consegui imaginar de ilustrar a diferença entre essas duas cenas de ação, que foi o que me veio na cabeça enquanto eu tava assistindo, é que tipo, o filme de 2017 é meio que como a versão censurada da 4Kids de One Piece. Eu admito que no começo de algumas das cenas de ação tiveram muitas tomadas em câmera lenta e eu achei isso um pouco estranho, por exemplo, na cena da luta em Themyscira. Isso me incomodou um pouquinho no início, mas até onde eu sei, isso é uma marca, né, do Zack Snyder, do diretor, ele sempre usa essas tomadas em câmera lenta e com o tempo, tipo, foi só naquela cena que eu estranhei, mas depois eu me acostumei e eu acho que depois tudo funcionou muito bem no desenvolvimento do roteiro, na integração, na união dos personagens, nas cenas de luta, enfim, no geral, eu acho que o filme entrega bem dentro do que ele promete e ele se sai realmente muito superior ao de 2017. E o filme também apresenta um desfecho, no mínimo, bem mais maduro, bem mais forte e menos simples e apressado, como foi o desfecho no primeiro filme, né, que foi bem mais ou menos, para não dizer coisa pior, né, e também ele se preocupa em deixar um gancho, um excelente gancho, né, para uma sequência, que eu tenho que admitir, esse gancho me deixou com vontade de ver essa sequência, né, e esse gancho eu vou deixar o aviso de spoiler aqui, se você não quiser pegar, se você ainda não viu o filme, pule o vídeo até esse ponto aqui, e esse gancho é que o Darkseid, embora ele não tenha conseguido invadir a Terra agora nesse filme, ele tem um plano B. E talvez em uma sequência ele consiga chegar até a Terra. Sem falar que o final introduziu um personagem que eu acho que já tinha passado da hora de ser introduzido no universo cinematográfico da DC, né? Eu acho que vocês sabem de quem eu tô falando. Esse cara é de longe um dos melhores personagens de todo o universo da DC Comics. No geral, eu acho que se eu fosse dar uma nota pro Snyder Cut, eu daria uma nota 8 ou 8,5. Realmente é um filme muito melhor que o primeiro, embora ele siga meio que o mesmo roteiro, né, a mesma base, e ele realmente mostra como o primeiro filme tinha inúmeras pontas soltas e ele consertou elas muito bem. Realmente o filme começa e termina muito concreto e ele funciona muito bem. Realmente o Snyder fez um ótimo trabalho aqui nesse filme e realmente a gente precisava ver isso depois daquela decepção que foi o Liga da Justiça do Joss Whedon. Agora só nos resta fazer acontecer para que esse filme realmente faça sucesso e quem sabe a Warner reconsidere, né? E a gente tenha uma sequência daquele gancho que o filme deixou, porque eu acho que realmente existe a possibilidade de vir mais um outro grande filme.
Então foi isso, pessoas. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, fãs de super-heróis, fãs da DC Comics e que amaram esse filme. Comenta aí embaixo o que você achou do filme, né? E me segue nas minhas redes sociais, tem um link de cada uma delas aí na descrição. Foi isso. Valeu. Falou.